Não, o segurado não depende, não precisa se fazer acompanhar por advogado para buscar alguma informação ou reconhecimento de algum direito previdenciário. Mas na prática, sim, ele depende desse profissional. E tem um fato que aconteceu no último dia 26 de outubro que expressa bem, espelha bem essa situação. Trata-se da nota técnica 7 de 2021. Essa nota técnica é de abril de 2021, mas ela se tornou conhecida no último dia 26/10. É uma nota técnica que foi elaborada pela assessoria técnica do órgão, assessoria técnica do INSS. E foi uma nota técnica elaborada em resposta a uma situação que foi observada pelos advogados previdenciários. Envolvia a fórmula de cálculo dos benefícios programados a determinado momento da vida da pessoa ou a partir do momento que ele apresente um determinado número de contribuições. São as chamadas aposentadorias. Qual era a fórmula de cálculo das aposentadorias? Era a fórmula de cálculo da Lei 9876, lá de 98, artigo 3º, parágrafo 2º. O que dizia essa lei? Para calcular a aposentadoria, nós iríamos contar todas as contribuições do segurado a partir de julho de 94. Por que julho de 94? Plano Real estabilizou a economia. Então nós vamos contar as contribuições a partir de julho de 94 até a data que o segurado apresenta o pedido. Vamos classificar essas contribuições e vamos separar as 20% piores, descartar, vamos ficar com as 80% maiores contribuições, vamos tirar uma média. Essa forma, ela favorecia o segurado, porque permitia que ele descartasse as menores contribuições, 20%, ficasse com as maiores e tirasse uma média que ficava um pouco melhor. Porém, ela tinha um outro dispositivo também que favorecia o caixa, defendia o caixa da Previdência. Era o chamado mínimo divisor. O que era o mínimo divisor? Dizia o seguinte: quando você descarta as 20% menores, as 80% maiores que sobram para você fazer o seu cálculo não pode ser inferior, não pode ser menos do que 60% do intervalo de tempo entre julho de 94 e a data que você dá entrada no pedido. Entre julho de 94 e a data que você dá entrada tem um número de meses. Então, os seus 80% maiores contribuições não pode ser menor do que 60% desse período. Era uma forma de impedir o segurado direcionasse esse cálculo, tirasse um recorte apenas de maiores contribuições, pouquinhas, né? E fizesse uma média maior do que tudo que ele contribuiu. Então era um dispositivo que favorecia o caixa da Previdência. O que o legislador optou em 2019? Emenda Constitucional 103. Ele alterou a fórmula de cálculo das aposentadorias no seguinte sentido: olha, agora em diante você vai pegar julho de 94 até a data da entrada, você não vai poder mais descartar 20%. Você vai ter que somar tudo, tirar a média de tudo. Contribuição alta e baixa. Aí ele defendeu o caixa do governo, porque a média dos benefícios vai ser pior do que antes, quando você podia descartar. Mas o legislador em 2019 ele fez uma opção. Ele não estabeleceu o mínimo divisor, que tem que ter um número mínimo de contribuições. Ele só disse que você tem que usar todas as contribuições, não pode mais descartar. Foi isso que a reforma fez em 2019. Ok, beleza. O que os advogados previdenciários que estudam a matéria encontraram? Para alguns poucos segurados, essa fórmula de cálculo é altamente vantajosa. Imagine você, aquele segurado que antes de julho de 94 já tinha as contribuições necessárias para aposentar. Ele só não tinha idade, ele já tinha as contribuições. Ganhou o salário mínimo a vida toda, trabalhou lá 15, 20 anos, chega nessa idade. O que esse cliente procurou alguns advogados previdenciários e o que o advogado previdenciário orientou para que o cliente tenha o melhor benefício de acordo com a lei? Olha, você vai fazer um recolhimento só. E você vai fazer esse recolhimento no teto da Previdência. Pronto. Estabeleceu-se aí o que os advogados chamaram de o milagre da contribuição única. Começaram a brincar com isso. Divulgaram em suas redes sociais, fizeram palestras, orientaram a população dentro do que prevê a lei.
que é possível para alguns segurados, sim, você ter recolhido antes tudo no salário mínimo e como não tem mais mínimo divisor, você faz uma contribuição só depois de 94 no teto e é só aquela contribuição que vai ser usada para sua média. Porque o que a reforma disse foi, você tem que usar todas as contribuições. Ela não disse que deveria ter um número mínimo de contribuições. E aí veio a nota técnica 7. A nota técnica 7 veio o quê? Veio demonizar a advocacia, acusar a advocacia, dizer que a advocacia está se aproveitando de lacunas, buracos na legislação, dizer que a advocacia está ensinando as pessoas a burlar o sistema, dizer que a advocacia está orientando as pessoas a tirarem da norma algo que não era o objetivo da norma, acusações que não têm o menor sentido, que só se explicam por um motivo, que é o motivo pelo qual você precisa de um advogado. O INSS hoje ele se coloca como adversário do segurado, diferente do que a lei prevê para o INSS. Porque se você pegar desde a Constituição até a IN 77, que é o regulamento do INSS, do servidor do INSS, você vai ver que o INSS existe para garantir e para orientar, inclusive, o segurado a obter o melhor direito previdenciário que aquele segurado tem. Então, na verdade, essa orientação que os previdenciaristas encontraram deveria ter ser orientado pelo INSS, mas ele não, ele se levanta contra. Ele se levanta contra. Então, a assessoria técnica manda essa nota para o presidente. É claro que a presidência ainda não se... Eu não tenho notícia que a presidência do órgão já tenha se manifestado, acolhido essa orientação. Mas só o fato dela existir mostra que o órgão está o quê? Aparelhado para ir contra o segurado. E aí, é por isso que na prática o segurado precisa de um advogado e mais do que isso, um especialista na matéria previdenciária. Então aqui fica esse esclarecimento. Aproveito também para deixar a minha solidariedade aos colegas que foram, na nota, atacados. A assessoria citou nominalmente alguns advogados previdenciaristas. Eles usaram suas redes sociais para espalhar esse tipo de conduta que é falsa, que é errada, que não tem nada de errado. Lacuna da lei? Como lacuna? Se a emenda constitucional é clara em excluir o mínimo divisor. E veja um detalhe, a emenda 103 é de 2019. Em 2020, surgiu o decreto 10.410. O decreto 10.410, ele veio para atualizar o decreto 3048. O decreto 3048 é lá de 99. É o regulamento da Previdência Social. Então, como em 2019 a reforma alterou muito a Previdência, em 2020 o governo fez o decreto 10.410 para atualizar o 3048 de 99. E adivinha, o que o 10.410 diz sobre a fórmula de cálculo? Ele mantém exatamente o que a emenda constitucional disse. Ele exclui, ele omite o mínimo divisor. Não existe lacuna da lei. Existe uma opção do legislador. Existem advogados sérios, nós previdenciaristas, que estudamos a matéria para encontrar o melhor caminho para os nossos clientes. Vamos acompanhar se a presidência do INSS vai acolher isso. A nota sugere, inclusive, que o INSS suspenda a análise de benefícios que apresentarem esses contornos, né? Então, vamos observar quais serão os próximos passos, mas o que fica aqui é isso. Pela lei, você não precisa de advogado, mas na prática você precisa, por situações como essas que acontecem o tempo inteiro na matéria previdenciária. A agência do INSS aqui perto do meu município, por exemplo, o cidadão, o segurado que não é agendado, ele não entra nem na porta da agência, ele é atendido na porta. Nem por um servidor, né? Acho que é um vigia, um profissional de vigilância que fica ali. O cidadão não pode entrar, dali mesmo ele volta para casa, se ele não tiver marcado hora, no telefone ou pelo sistema. Aí o segurado às vezes não tem telefone, é um velhinho que não sabe mexer no telefone, que não sabe entrar no sistema. Como que esse velhinho vai conseguir marcar hora? Percebe? Por tudo isso, você precisa sim de um advogado quando você tem que lidar com a Previdência Social. Pelo menos na grande maioria dos casos. E nós, os advogados previdenciaristas, fazemos isso porque estudamos a matéria previdenciária, porque acreditamos no direito previdenciário. Eu acredito no seu direito. E você? Até um próximo vídeo. Tchau.